Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação. Voltamos a conversar com a Dynatrace, vamos falar com o Roberto Carvalho, que ele é vice-presidente para a América do Sul da empresa. Roberto, muito bom poder conversar com você. Quase gravamos esse vídeo num almoço que tivemos algumas semanas atrás. Dessa vez a gente pode ter o tempo para conversar. Obrigado, tem muita coisa para a gente dividir aqui hoje, não é isso? Flávio, é um grande prazer falar com você. Eu acompanho a sua história aí há tantos anos, a admiração que eu tenho por você e o papel que você tem aqui nas comunidades é gratidão mesmo, profunda do coração, né? Acho que você tem esse papel aí de evangelização que todo mundo admira muito e eu sou fã seu e do seu programa. Puxa vida, nossa, me pegou de surpresa aqui agora. Agradeço aí as palavras, a homenagem. E, enfim, só posso dizer que eu conheço a Dynatrace aí cerca de 3 anos, um pouco antes da pandemia. Aliás, nesse momento do vídeo, na edição, eu vou colocar um atalho no canto superior da tela aqui para a playlist da Dynatrace. A Dynatrace já tem vários vídeos, já tem playlist aqui no Papo Fácil, o que é muito legal, né? Enfim, então muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou pedir para você fazer uma breve contextualização, apresentar muito rapidamente quem é a Dynatrace, que depois tem tanta coisa bacana para a gente falar. Por favor. Obrigado pela oportunidade, Flávio. Bem, a Dynatrace é daquelas empresas que aparecem, não necessariamente do dia para a noite, porque a gente já está aí há bons anos no mercado, mas que realmente causa um movimento muito bacana, né, por estar no centro de tudo que acontece hoje quando se diz transformação digital. Então, a gente está literalmente no centro desse universo das clouds, do desenvolvimento, das entregas, do negócio, porque a gente endereça talvez um dos requerimentos mais críticos da transformação digital, o que a gente chama de observabilidade. Acho que as empresas hoje entendem claramente esse conceito. Como é que eu vou acelerar a transformação digital se eu não tenho observabilidade em escala de tudo que acontece no meu dia a dia? Né? Quando eu falo observabilidade, não só da TI, mas no meu próprio negócio. Então, de maneira muito simplista para vocês que estão aí ouvindo a gente, obrigado por participar aqui conosco hoje dessa conversa, que é sempre muito gostoso aqui falar com o Flávio. A Dynatrace é aquela empresa que entrega respostas inteligentes e automação em escala a partir dos dados. É tão simples quanto isso, né? E a gente parte de um propósito que eu achei muito nobre, né? A gente entende que o mundo precisa de sistemas que funcionem perfeitamente. A gente não tolera menos que isso. Nós precisamos de experiências que sejam perfeitas e que sejam seguras. E é esse o grande propósito da Dynatrace, entregar tudo isso para os seus clientes. Sabe que eu comentava com você há pouco, eu tenho aí uma atuação como profissional de TI e eu já tive a experiência de trabalhar com sistemas que fazem monitorações específicas de pontos, principalmente de infraestrutura. Mas a Dynatrace, eu entendi e aprendi isso, que ela vai além, porque ela monitora não só partes físicas de infraestrutura, mas processos de negócio, enfim, coisas críticas, elementos críticos para a organização. Mas aí eu já introduzo e peço que você me conte, uma das novidades, eu tive conversando com o Coleta no começo do ano, também com a Dynatrace, e de lá para cá surgiram soluções novas, como por exemplo o Grail, né, que é um conceito diferente. Então vamos contar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é o Grail, né, o que ele traz para a comunidade do Dynatrace. O Grail realmente é algo que a gente tem aqui bastante satisfação e orgulho em ter anunciado para o mercado. Na verdade, o Grail é um projeto de 5 anos, né, de idealização, de desenvolvimento até o seu lançamento. Então, a Dynatrace sempre está nessa posição de olhar lá na frente o que está acontecendo, né? A gente está aí há 12 anos consecutivos no quadrante de líderes do Gartner, por exemplo, e eu acho que é justamente por essa capacidade de enxergar o que vem pela frente. E um dos mercados que a gente enxergava que estava batendo no muro, Flávio, é esse mercado conhecido aí como os data lakes. O conceito do data lake em si, ele é muito interessante e ele é muito necessário, ninguém tem dúvida disso. Todo mundo tem expectativa de fazer a ingestão de volumes massivos de dados, fazer essa retenção por longos períodos, para ter uma capacidade analítica diferenciada no seu dia a dia. Só que com essa explosão de dados,
com esses volumes cada vez maiores, a complexidade desses dados, a gente entendeu que esse mercado estava batendo no muro. Né? Então a Dynatrace veio com uma proposição diferente, né? Uma proposição completamente disruptiva no sentido de tecnologia mesmo. Né? A gente está falando aqui de ter uma capacidade de construir e de entregar um Data Lake House sem limitações. Exemplo, Roberto. Hoje, quase todo mundo tem um data lake aí, precisa fazer indexações, esquemas de dados, script pra caramba, para poder aproveitar esses dados, para poder gerar análises a partir desses dados. Isso é complexo, isso é difícil, isso toma tempo, isso é custoso para as empresas. A gente está falando não só do armazenamento que é custoso, mas também tirar valor desses data lakes é custoso. A Dynatrace vem hoje com uma proposição que define esse conceito de data lake no sentido de entregar tudo isso com simplicidade, facilidade e a capacidade de tratar petabytes de dados sem essa complexidade que a gente estava falando. Pense em fazer analytics, por exemplo, sem ter indexações, sem ter esquemas de dados complexos de manter, na verdade, sem a necessidade até de fazer isso. Né? Aquele conceito do hot, do cold, né? Eu tenho aqui o hot que está disponível online, o cold que está lá no modo archiving, não tem mais necessidade também. Tudo vira dentro do Dynatrace hot, tudo está disponível. Justamente por ter essa performance que não se tinha conhecimento que até mesmo era possível, né? Essa capacidade de armazenar quantidades absurdas de dados, a gente está falando aqui de teras e teras e terabytes de dados por dia, e a capacidade de uma linguagem única de query para poder trabalhar esses dados em tempo real e dar as respostas em tempo real para o negócio. O Grail, esse Data Lake, ele vira agora o core do próprio Dynatrace. Né? O Dynatrace, hoje, agora ele vira o próprio Grail. Né? O Grail ele vira a base do Dynatrace, né? Com os diferentes casos de uso. Então, você tem observabilidade, segurança de aplicação, gestão da experiência dos usuários, gestão centralizada de logs, business analytics, né? Essa parte de analytics que a gente estava falando. Né? Esse conceito ele é muito usado do Data Lake House para gestão centralizada de logs e business analytics, por exemplo. Tá? Sabe que eu estava pensando aqui, haja inteligência natural e artificial para fazer todas essas análises, e agora eu entendi melhor com essa sua explicação algo que vocês contaram para a gente naquela ocasião, semanas atrás, que a gente esteve rapidamente juntos, que é a utilização do Dynatrace no contexto da cibersegurança. Porque cibersegurança, entre outras coisas, consiste em analisar um monte de observar um monte de fenômenos e dali descobrir fragilidades, né? Passa por aí, é isso? Entendi direito o conceito? Se entendeu perfeitamente. Essa questão da cybersecurity é um dos casos de uso, né, que podem ser extrapolados da plataforma de observabilidade da Dynatrace e também, claro, desse Data Lake House que a gente está falando, que na verdade é um Data Lake causal, né, porque ele tem inteligência artificial apoiando nesse processo de contextualizar absolutamente tudo. Então, quando você fala, por exemplo, de cibersegurança, o que a gente vê muito comum no mercado, Flávio, bom, primeiro, segurança depende de camadas, né? Todo mundo acho que está muito familiarizado com esse conceito. Não existe uma única ferramenta de segurança para tudo no mercado, né? Na verdade, existem camadas de segurança, né? Desde um antivírus até detecção de intrusão, até técnicas diferentes aí de segurança na rede e por aí vai. O que a gente vê de muito conhecido no mercado são as técnicas, por exemplo, de scanner de vulnerabilidade de aplicação lá no desenvolvimento, lá na pré-produção. Então, quando alguém vai colocar alguma coisa nova no ar, tira essa foto, faz esse scanner. Isso funciona? Sim, tem o seu valor. Né? Em momento algum a gente vai questionar o valor disso. Mas a provocação aqui que eu faço será que essa técnica tão conhecida há tantos anos lá na pré-produção continua funcionando como a gente imagina ou como a gente precisa? E aqui a provocação que eu faço para vocês, recentemente a gente viu aí o impacto do Log4Shell, não só no Brasil, no mundo inteiro.
E mesmo depois de muitos meses, muitas empresas ainda estão lidando com esse terror, com esse pavor, com essa preocupação do Log4Shell. Será que eu resolvi? Ou será que alguma coisa passou batida aqui? Tá? Log4Shell é uma coisa que a gente chama de zero day, né? É aquela vulnerabilidade que acontece do dia para a noite que ninguém conhece, uma vulnerabilidade desconhecida. Porque quando é uma coisa conhecida, as pessoas conseguem se proteger um pouco melhor. Agora, e aquelas vulnerabilidades novas, desconhecidas? Como é que você detecta isso? Se aquele scanner que você fez na pré-produção não pegou, deixou passar, ou foi feito até mesmo antes dessa mudança frenética aí na produção. Tá? Então, o que o Dynatrace tem de diferente? Ele detecta vulnerabilidade de aplicação, a gente está falando aqui a nível código. Tá? Então, exemplo, não deixa você fazer uma injeção de um comando ou de um SQL, por exemplo. Tá? E consegue não apenas detectar uma vulnerabilidade dessa, como pode, inclusive, prevenir, né? Tomar uma ação aqui de remediação. Tá? Então, o exemplo do Log4Shell, o cliente que estava usando o Dynatrace detectou uma vulnerabilidade nova em questão de segundos, sem interferência humana. A IA do Dynatrace, a inteligência artificial do Dynatrace, entendeu que aquilo era uma anomalia, uma vulnerabilidade, que tinha um impacto grande, porque tinha exposição de dados para a internet, e constrói toda essa narrativa de forma automática para você. Consegue entender o tamanho dessa vulnerabilidade, as dependências, os servidores, as transações, os dados sensíveis que são expostos para essa vulnerabilidade. Então, é uma resposta imediata para um problema seríssimo, sem interferência humana. Tá? Então, esse é um exemplo muito simples da IA funcionando dentro do contexto de cybersecurity. Não, muito interessante, porque exatamente pelo fato de estar havendo toda essa observação, né, em todas as muitas e muitas variáveis, o Dynatrace é capaz de perceber e alertar sobre isso. Agora, você me contava que o perfil do cliente do Dynatrace é bastante amplo, e eu já emendo com uma outra colocação em relação ao Dynatrace no Brasil, né? Eu acho que eu entendo que exige um nível de maturidade em TI para que as empresas abracem esse conceito de observabilidade. O que você me diz em relação ao mercado brasileiro? Como é que está a atenção deles em relação a esse tipo de recurso, o uso de ferramentas do Dynatrace? Como é que é o mercado brasileiro em relação a isso? O mercado brasileiro, eu acho que não só para a Dynatrace, acho que para muitos fabricantes, ele realmente é um mercado único, né, Flávio? Nós temos aqui, eu acho que, muito orgulho para contar para o mundo inteiro de coisas boas que o mercado brasileiro faz. E a Dynatrace não é diferente. Alguns dos maiores clientes do mundo da Dynatrace são empresas aqui no Brasil. Tá? Então, até desmistificando um pouco essa questão da maturidade, eu acho que nós temos aqui clientes com nível altíssimo de maturidade, inclusive são convidados para dar palestras em eventos internacionais para contar como atingiram esse nível de maturidade. A gente está falando aqui não só de adoção do Dynatrace, mas de tudo que está ao seu redor. Né? A gente está falando de adoção e transformação digital, a gente está falando de gestão de ambientes complexos multi-cloud, a gente está falando de estratégia de autorremediação, por exemplo, a partir do Dynatrace. Né? A gente fala toda hora de carro autônomo, todo mundo sabe o que é. Vocês já imaginaram nuvens autônomas? Vocês já imaginaram sistemas autônomos que eles se autocorrigem em função de uma falha, em função de um problema identificado de maneira completamente autônoma, sem interferência humana? Parece uma coisa meio futurista, mas não é. Tem cliente no Brasil fazendo isso aqui. Vários clientes fazendo esse tipo de uso de uma plataforma de observabilidade. E até você falou de observabilidade, se me permitir aqui poucos segundos, você falou de monitoramento também. Uma coisa não elimina a outra. Tá? O monitoramento, ele partia de um princípio onde você tem que refletir as regras de negócio, você tinha que criar o que você gostaria de monitorar. Então, eu tenho aqui uma situação, eu imagino regras de negócio e que, se elas forem atingidas, ela dispara alguma coisa, algum evento, dispara um alerta, um alarme e assim por diante. Observabilidade
ele quebra esse conceito, né? A observabilidade, ele, por definição, né, ele precisa aprender de forma também autônoma, né? Ele entende que aquilo é uma situação de anomalia e ele consegue decidir se isso impacta o negócio ou não e se merece ser, por exemplo, alertado com um nível de prioridade diferente. Tá? Então, o conceito de observabilidade, ele é complementar, ele é muito mais sofisticado, ele é muito mais amplo. E dentro desse conceito de observabilidade, a Dynatrace tem uma aposta também diferente, porque o mercado fala de observabilidade como 3 pilares, que são métricas, logs e traces. Dynatrace enxerga esses 3 pilares, mas ela traz outras dimensões de análise. Ela traz a topologia do ambiente que a gente falou, ela traz a experiência, a visão do front-end, ela traz outras dimensões de análise para dentro desse conceito de observabilidade em escala, né, em automação. Exemplo para você. A gente fala, pô, Roberto, mas demora muito implantar tudo isso? A gente tem exemplo no Brasil de banco que implementou em mais de 30 mil servidores, mais de 1.000 sistemas, em menos de 6 meses. E talvez não foi mais rápido porque tinha janelas de mudança, sábado, de noite, de madrugada, enfim, que precisavam ser respeitadas. Então, não se trata mais daqueles projetos que demoram anos para ter valor. É ao contrário. A gente está falando aqui de dias ou semanas de implementação. E a gente tem aqui histórias diversas para contar nos mais diferentes segmentos, né? Puxa vida, muito interessante. E sabe que você citou aí de empresas brasileiras. O primeiro contato que eu tive com a Dynatrace foi num evento Dynatrace Go, no qual eu conversei com um cliente da Dynatrace na ocasião, era o Banco Carrefour. Até vou colocar um atalho para essa conversa, foi bem legal. E me faz realmente confirmar isso que você disse, o quanto as empresas do Brasil estão com os olhos para isso, né? Mas como o nosso tempo já foi, eu preciso fazer último questionamento para você. Eu sei que vocês recentemente compartilharam aí uma pesquisa relacionada com CIOs, com a complexidade da nuvem, né, e como até que vocês podem intervir nisso. Então eu queria que você, de uma maneira muito concisa, falasse alguma coisa sobre a conclusão principal desse estudo, que eu achei muito importante, porque afinal o mundo está ficando mais complicado e a gente tem que arrumar um jeito de simplificar, né? Sem dúvida, Flávio. Na verdade, a gente faz essas pesquisas o tempo inteiro, né? Até como uma maneira de nós entendermos as dinâmicas de mercado e se as nossas apostas, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de posicionamento no mercado, têm endereçado esses questionamentos. Mas essas amostragens são muito ricas e amplas também, né? A gente costuma falar com CIOs no mundo inteiro, inclusive CIOs do Brasil, de toda a América Latina, como parte dessa amostragem. E o que a gente tem observado é que são unânimes, né? A complexidade só aumenta. Né? E por mais que as empresas estejam apostando alto nas nuvens, né? Elas têm realmente acelerado as migrações, a adoção da nuvem em escala, a complexidade não está diminuindo. É ao contrário, né? Porque quanto mais você acelera as suas inovações, as suas transformações digitais nos mais diferentes níveis, a velocidade do desenvolvimento, a velocidade das entregas de software, de novos sistemas, novas funcionalidades, até mesmo das correções dos sistemas do dia a dia, tendem a aumentar. E o uso de tecnologias também proliferam cada dia que passa. Outro dia me perguntavam, Roberto, 5G tudo vai ficar mais rápido? Depende, né? Porque o 5G é um pedaço da cadeia de entrega das aplicações. Ah, mas eu estou hospedado na nuvem AWS, ou na Google, ou na Azure. Fantástico, são as melhores nuvens do mundo. Mas isso é suficiente? Porque se você tiver um sistema que uma linha de código está mal escrita, derruba o ambiente. E você tem a melhor nuvem do mundo, ou tem um 5G. Enfim, não se trata apenas de um pedaço da cadeia que vai garantir que tudo vai funcionar perfeitamente. Por isso que você tem que ter essa abordagem, essa disciplina de inverter a pirâmide, né, de gerenciamento das empresas. Você tem que partir da experiência do Xandó, do Roberto. Eu não posso ficar olhando ali o servidor. Eu preciso olhar o Roberto, o Xandó em tempo real, o que eles estão fazendo, a transação deles, e aí sim chegar no servidor se precisar. Né? Se eu não tiver isso como premissa de gerenciamento,
Não faz sentido você falar de experiência, de customer experience, de colocar o usuário acima de tudo e de todos, se você não olha o que ele está fazendo o tempo inteiro, né? Como ponto de partida do seu processo de observabilidade ou de monitoramento, como queira chamar. Tá, Xandó? Então, assim, a pesquisa mostra muito isso para a gente. Não dá mais para lidar com essa, resumindo para você, não dá mais para lidar com essa complexidade das operações de TI sem o uso de inteligência artificial. A gente está falando aqui de AIOps, né? Em escala. Né? Porque, Roberto, eu não entendi. Se me permite mais um minuto aqui, Xandó. Todo mundo fala de AIOps. Aí o cara tenta lá construir um grande Big Data, um Data Lake, e ele tenta criar uma série de visões. É uma coisa sem fim. É uma coisa que não acaba mais. Porque ele não vai conseguir refletir essas condições que ele precisa no dia a dia para prevenir os seus incidentes. Então, o conceito que eu tenho visto de algumas empresas de AIOps está equivocado. Na verdade, você tem que ter inteligência artificial, né, desde o princípio, desde a borda, desde a ponta. E aí sim, talvez tratar casos específicos de uso com cientistas de dados, enfim, explorando isso de maneira um pouco mais analítica. Tá? Então, você tem a IA hoje disponível para fazer isso em escala com a automação necessária. É. Puxa vida. Olha, Roberto, daria para a gente estender um monte. O tema me é particularmente, me interessa particularmente, exatamente pela minha atuação também profissional. Quero que a gente possa voltar a conversar, que não demore mais tanto tempo como das últimas conversas, né? Que a gente possa se encontrar pessoalmente, quem sabe tomar um café em torno de uma mesa e gravar um papo fácil presencial, que tal? Vai ser um grande prazer, conta com a gente, não só comigo, mas com toda a equipe aqui da Dynatrace. Se quiser pegar um tema muito específico desse, é um tema que a gente tem visto aí que está pegando fogo no mercado, Xandó, gestão centralizada de logs, analytics, enfim, a gente tem aí muito conteúdo para contribuir com vocês aí e vai ser um grande prazer. Não, vamos fazer isso sim, realmente não vai faltar oportunidade e principalmente assunto, como você falou. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Roberto Carvalho, vice-presidente para a América do Sul da Dynatrace. Roberto, que a gente volte a conversar logo com você, com a Dynatrace e que não demore muito. Até lá. Se Deus quiser, muito obrigado, Xandó, e todo mundo que estava ouvindo a gente aqui. Um grande abraço.